Se não for prejudicar nada, eu dou uma recuada. O trabalhismo, ele, na verdade, se confunde com a história brasileira, né? Maceió do NSC que bate pelas ruas, Maceió do sol que só se esconde ao chegar da lua. Cê é a minha, cê é a sua, cê é a nossa solidão. Imagine a do Baldomero, a do Cadeão, Ciridião. Eu sei que a do ali é bem maior, decepção. Pedir irmão nas quebradas de Maceió, mas sem vocês me sinto só. Se eu for pra ir rolar confronto, sem vocês não sei viver. Maceió é tudo e pronto. Eu sou o Thiago Toledo, atualmente pré-candidato a vereador pelo PDT, com apoio da Juventude Socialista do PDT, com apoio do Movimento Cultural Darcy Ribeiro. E sou estudante de Direito, tenho 21 anos, né? Mais um desses indignados com a realidade local e nacional, com a tamanha desigualdade e com uma forma como enxergam o Estado brasileiro e o papel que cabe ao Estado na questão do desenvolvimento, da justiça social. Então, eu costumo dizer, Homero, que eu sou um realista, como dizia Ariano Suassuna, um realista esperançoso, né? É bom que a gente tenha em mente o real cenário e a dura realidade da vida e da dificuldade de se fazer uma boa política e de construir algo sério e efetivo que mude realmente a vida das pessoas. Mas eu sou muito esperançoso porque eu acredito que tudo na política é questão de construção, de debate e de dificuldade, mas que a gente, para conseguir compreender e entender os passos que o Brasil, enquanto nação, precisa, tem que se fazer tudo no espaço da política. E é por isso que hoje, há mais de 2 anos, eu estou no PDT para contribuir com o que puder nessa luta por um Brasil mais justo, né? O trabalhismo se confunde com a história brasileira. E o trabalhismo teve como um primeiro passo. O trabalhismo tem fases e fases do trabalhismo brasileiro. E o grande primeiro passo foi com Getúlio Vargas. A festa de 1º de maio tem para mim e para vós uma expressão simbólica. É o primeiro dia de encontro entre os trabalhadores e o novo governo. Mais por instinto do que por teorizar o trabalhismo, enfim, os caminhos do desenvolvimento. Mas Getúlio Vargas, ele tinha uma coisa que, inclusive uma frase que é muito usada, que deixa clara a visão de mundo do trabalhismo, independente dos momentos que passaram essas fases do trabalhismo, que é justamente que ele fala que a finalidade do Estado é promover a justiça social e que não há justiça social sem desenvolvimento e não há desenvolvimento sem soberania. Daí você tira um apanhado superficial, mas bem colocado do que é o trabalhismo. Ou seja, o trabalhismo ele não oferece uma ruptura, certo, com o sistema, mas ele oferece caminho para a gente conseguir se desenvolver enquanto nação no tecido nacional economicamente, mas fortalecendo os laços trabalhistas em busca de um desenvolvimento social, ou seja, é um desenvolvimento econômico que vem acompanhado de um bem-estar social. Então, em tese, o trabalhismo é isso. E o trabalhismo teve algumas fases. O Getúlio, com a Revolução de 30, enfim, quando ele retorna ao poder aos braços do povo, ele mostrou isso. Mostrou que o Brasil é capaz de fortalecer o seu tecido nacional e se desenvolver, né? Visto que o Brasil, quando Getúlio veio na Revolução de 30, ele vivia um grande fazendão na monocultura de subsistência, do café e da cana, e se transformou na 12ª economia industrial do mundo, potência econômica. Isso através de quê? Isso através daquilo da frase que eu ressaltei no início. É o Estado promovendo a justiça social, mas o Estado soberano introduzindo o desenvolvimento na indústria, no trabalho, nas relações de trabalho, nos sindicatos. E é com emoção que retorno ao vosso convívio neste ambiente de regozijo e de festa nacional, em que nos revemos uns aos outros a céu aberto
em que o governo fala ao povo de amigo para amigo, na linguagem simples, leal e franca com que sempre vos falei. Para estrategicamente a gente conseguir crescer enquanto nação, na soberania, se autodeterminando, né? Longe do imperialismo, porque ele mesmo fala que o desenvolvimento ele só vem se o país for soberano. Senão é remessa de lucro para o estrangeiro e a miséria e a desigualdade, como a gente vê muito, inclusive, retornando esse discurso neoliberal, né? Que neocoloniza o nosso país. Teve a fase, né, de Jango. Eu estaria faltando o dever de consciência se não dissesse esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por toda a... Jango que as pessoas, a esquerda, confunde um pouco a história do Brasil e trata do PDT em determinados momentos, nega o espaço de fala do PDT, como se o PDT fosse um partido pelego e como se o PDT não tivesse raiz histórica e vanguarda em todos os aspectos. Foi o PDT que instituiu o samba e a capoeira, por exemplo, não como um crime de vadiagem, mas como patrimônio cultural brasileiro. Foi o PDT que garantiu os direitos trabalhistas, a CLT, numa época, sabe, em que não se imaginava. Foi o PDT que, por exemplo, garantiu o voto da mulher. Foi o PDT que fez as grandes transformações. O PDT, eu digo, enquanto vertente trabalhista, que antigamente era o PTB. Bom que fique claro isso, porque Brizola, na volta da redemocratização, ele perdeu a sigla. Mas quando eu falo PDT, eu falo o trabalhismo de Vargas, o trabalhismo de Jango, o trabalhismo de Brizola. E foi o PDT a vanguarda, o primeiro indígena no Senado Federal. Costumando dizer, índio eu quero apito, não índio eu quero apito, índio eu quero poder, hoje. Já não tem mais índio nos Estados Unidos, nem Canadá não existe mais índio, nem Noruega, nem Peru, nem Argentina, nem Brasil. Então agora esse pessoal, o empresário capitalista, que matado da gente, que acabou mata esse mundo inteiro, vem para ensinar para o Brasil, mas tem algum brasileiro que faz protesto, que chama Juruna, que nunca aceitou nada, que é estrangeiro que vem ensinar a problema do Amazonas, a preservar o Amazonas. Não é preservar o Amazonas, não. Ele quer preservar a subsolo, embaixo da terra. E brasileiro muito bonzinho, que brasileiro sempre fala, sim senhor, bem, e Paulo, vamos aceitar. Mas eu sou brasileiro, mas diferente. Primeiro indígena na Câmara dos Deputados. Mas é isso. E veio Jango queria fazer as reformas de base tão necessárias para que a gente conseguisse implementar um bem-estar social, e foi derrubado, né? Na época ele lutava muito pela reforma agrária, foi quem mais fez a reforma agrária, foi derrubado, veio o golpe de 64, e o trabalhismo ele ressurge, né, na figura do Brizola, que teve um papel importante também, antes do golpe de 64, que foi exilado, mas ele ressurge, né, com Brizola aqui mais potencialmente perdendo a sigla do PTB e indo para a sigla do PDT, criando o PDT com grandes figuras como Darcy Ribeiro. Com a democracia, a universidade assumiu o seu próprio destino e está tomando a forma que deve ser, aquela de que o Brasil precisa, aquela que é regida por um princípio que estava escrito desde o primeiro dia. Nesta casa, ninguém jamais será punido ou premiado em razão de suas ideias. Acabou o tempo dos interventores da ditadura, que os professores favoráveis da ditadura premiavam com viagens, com promoções, e os que eram pela metade verdadeira perseguiam. Que também foi exilado em 64, porque Abdias de Nascimento, ele veio, inclusive, no período de redemocratização, foi
foi um período que ele conheceu o Brizola lá nos Estados Unidos ainda, quando o Brizola conseguiu uma moradia nos Estados Unidos, ele conheceu o Abdias lá, salvo engano. Represento aqui exatamente aquela parte do Brasil que nunca conheceu justiça, que nunca conheceu igualdade. E esta parte do Brasil não está aqui fisicamente presente. Os negros, os descendentes dos africanos, construtores deste país. E Abdias foi ainda é, porque tudo aquilo que ele teorizou e tudo aquilo que ele lutou continua muito vivo na vida de todos nós trabalhistas e daquele que busca justamente essa luta contra esse preconceito idiotizante, né? Esse preconceito medíocre que a gente sabe que impera ainda na realidade brasileira. O Jango não teve a oportunidade de retornar porque ele morreu em exílio, né? Não teve a oportunidade de retornar à sua nação. Mas vota o Brizola e institui o PDT com a Carta de Lisboa, o socialismo moreno, como intitula o Darcy Ribeiro, que é aquilo que a gente falou. Ele não nega, não quer uma ruptura, sabe? Ele acredita que o trabalhismo ele é um desenvolvimento econômico com clara estratégia, como o Estado indutor do desenvolvimento, com um papel do bem-estar social. Então, foi o Brizola aí que carregou essa frente, quase chegou à presidência da República. Eu acredito que se o Brizola tivesse chegado à presidência da República, o Brasil seria outro, pelo que ele se propunha a fazer. Tanto é que ele, em determinados momentos, para fazer uma diferença básica entre o PT e o PDT, ele fala que o PT foi a espuma da história, né? Que já nasceu no sistema, nesse sentido, intoxicado com essa visão de Estado neoliberal, entendeu? Todas as confusões que se meteu o PDT a nível estadual, claramente se influenciou as confusões, as certas confusões e contradições que teve o PDT em determinados estados e municípios. Eu queria fazer um recorte já mais perto da atualidade, sabe? Queria falar do PDT, o PDT que ressurge, né, com essa vinda do Ciro, e o PDT que vem sendo liderado já desde 2007 ou 2006 pelo Ronaldo Lessa, né, que por muito tempo foi governador e foi prefeito pelo PSB, mas que integrou o PDT aqui justamente porque o Ronaldo representava aqui no estado de Alagoas uma ruptura de oligarquias. O Ronaldo representou aqui o combate e o grande nome do combate ao coronelismo no nosso estado. E aí ele veio para somar no PDT, e o PDT vem se construindo a partir daí, com as suas dificuldades, óbvias, né? Porque todo o partido, até a nível nacional, veio sofrendo a partir da morte do Brizola. O PDT deu uma desandada, né? Acabou sendo, na minha visão, um puxadinho do PT por muito tempo, acabou ficando confuso, né? Para se desenvolver uma narrativa trabalhista de fato, emancipadora. Mas o PDT hoje é isso. O PDT aqui tem se reconstruído com a vinda do Ciro. O Ciro deu um gás muito grande a nível nacional, né? Você vê, o PDT hoje é quem mais filia jovens e filia pessoas no Brasil. O PDT veio a candidatura do Ciro, e desde o momento da sua filiação deu uma resignada no PDT e no trabalhismo, né? Então eu já sou fruto de uma campanha do Ciro. Entrei no PDT em 2018 e é um processo que vem sendo nacionalmente muito bem executado, que é a Juventude Socialista do PDT, que vem ganhando uma forma, a chamada Turma Boa, que faz o combate intelectual, o combate teórico, o combate da militância do dia a dia, de construção de base, para defender esse projeto que, ao meu ver, hoje é o único projeto real e emancipador do povo brasileiro. Mas eu digo que é uma cultura política porque
Basicamente, a afirmação do trabalhismo é uma tentativa, e no caso brasileiro, talvez a tentativa mais exitosa de todas as experiências trabalhistas no mundo, pela identidade, eu tento explicar isso, de conciliar a ideia de iniciativa privada, de propriedade privada dos meios de produção, com um sólido, definitivo compromisso de uma institucionalização em direção à mais-valia para ser apropriada pela classe trabalhadora. Portanto, é uma coisa que tenta, em meio a uma confrontação, né, entre o marxismo-leninismo mais ortodoxo e o capitalismo liberal mais ortodoxo, ele tenta, com mais êxito, penso eu, do que a social-democracia, e que tenta adaptar de uma forma muito tropicalizada, e eu diria brilhante, né, uma compreensão keynesiana. Foi olhando o testemunho pragmático, né, do New Deal, né, que os primeiros trabalhistas brasileiros, Pasqualini, que é o mais exuberante de todos, começaram a desenhar a questão nacional, e de uma forma nunca xenófoba. Isso é importante também, né, ver como é que a gente entendeu, a partir das concepções estratégicas do próprio Getúlio e dos teóricos do trabalhismo brasileiro, que a questão nacional não significa repudiar a integração internacional, mas significa guiar a integração internacional a partir de um claro aparato de interesses nacionais, ou do interesse nacional no singular, bem clarificado. Veja, analisar o cenário do atual governo, o cenário nacional, é muito fácil, né, e duro, e também complexo em determinados aspectos, se a gente quiser se aprofundar e entender onde é que chegamos, né? Porque é importante essa reflexão para que a gente consiga compreender quais as saídas. Veja, o governo Bolsonaro é um verdadeiro desastre, né, em tudo que se fala. A gente com certeza não aguentaria mais 4 anos de Bolsonaro, por tudo que ele representa, sobretudo para além das atrocidades sociais, enfim, pelo que ele representa no viés econômico, interpretado hoje pelo Paulo Guedes, que é um neoliberal assim, intoxicado, que não compreende. O Ciro costuma dizer, e é muito verdade, que ele parou de ler nos anos 60, porque não existe mais um neoliberalismo na prática como ele entende que deve ser o neoliberalismo, né? Porque uma nação como o Brasil, você acreditar que o mercado vai resolver, a mão invisível do mercado vai resolver as tamanhas distorções sociais e a tamanha necessidade de industrializar e de criar um tecido nacional seguro para que a gente tenha um desenvolvimento científico, um desenvolvimento tecnológico, para que a gente consiga, de fato, esse Brasil emancipado, né? Emancipado pelo trabalho, o trabalho com direitos trabalhistas, não esse trabalho precarizado que vem fortemente nesse discurso do Guedes e dessa galera reacionária. Mas é um desastre porque se você for analisar nos mais diferentes temas e nas mais diferentes partes, você não consegue achar uma coisa boa sequer, sabe? É um governo amador, um governo que aposta na miséria, que aposta na falta de consciência crítica, que aposta no superficial, e eu nunca vi um país se desenvolver apostando na ignorância. Eu vi um país se desenvolver apostando na riqueza nacional através de estratégia, de desenvolvimento na educação, sobretudo, na ciência, na tecnologia, resguardando o seu tecido nacional, para que, a partir daí, a gente consiga construir o país que a gente deseja. Veja, então, se eu fosse falar do Bolsonaro aqui, eu ia falar 3 horas, porque é muita burrice, é muita falta assim, é pouca humildade, é desconhecer os problemas reais do Brasil, entende? É desconhecer a pluralidade, desconhecer o Brasil como um todo. Mas falar sobre a perspectiva nacional e o papel do PDT disso me interessa mais. Por quê? Porque eu vejo que isso parte para aquilo que eu falei. É necessário que a gente entenda o porquê que chegamos aqui com a eleição do Bolsonaro. E não dá para a gente, isso é uma avaliação que eu tenho, não dá para a gente se livrar de que a gente também ajudou a construir o fenômeno Bolsonaro. E ajudou a construir o fenômeno Bolsonaro justamente porque faltou um projeto nacional, isso eu digo até dos governos de esquerda, do PT,
faltou um projeto nacional emancipador, um projeto industrial, um projeto que propusesse uma reforma fiscal tributária, que o regime tributário é totalmente regressivo. A gente precisava de um regime tributário progressista. Veja, a gente tributa muito pelo consumo, pelo serviço, sabe? Então, tudo isso, o nosso governo, que era para ser aquele que ia fazer aquela ruptura com aquele sistema neoliberal, pecou. Porque, se você for analisar o ministro da Economia do governo Lula e do governo Dilma, ele era neoliberal. O Meirelles foi, por exemplo, ministro, sabe? Então, assim, a gente pecou e a gente traiu toda aquela esperança que o povão depositou nos governos. E até perdeu no debate moral. Claro que existe atrocidade de perseguições, isso é claro. Por exemplo, o Sérgio Moro é um juiz de quinta categoria, um juiz que cada vez mais afronta a Constituição e o devido processo legal, e por isso, e é um politiqueiro claro, a gente sabe as intenções dele, mas a gente também não pode só culpar os outros, não. A gente tem que analisar o que é que a gente errou. E, por exemplo, a gente errou quando a gente não pensou nessa mídia, né, nas concessões da mídia, e criar e fortalecer as mídias alternativas. Pelo contrário, a gente foi o governo petista foi quem mais prejudicou e fechou essas rádios comunitárias, essas mídias alternativas. Isso empobrece, porque a gente fica na mão de uma emissora que tem um caráter e um viés totalmente autoritário e antipobre. Então, a gente tem que analisar esses erros, dentre outros grandes erros, sabe, que a gente pecou. Inclusive, como eu ressaltando, o debate moral hoje a gente entregou para uma direita maluca, reacionária, e que de moral não tem nada, né? O sepulcro caiado. Mas veja, qual o papel do PDT nisso? Ao meu ver, o Ciro tem feito esse papel muito bem, sabe? Claro que às vezes ele poderia recuar um pouco no discurso, né? Mas eu acho, inclusive, que isso é uma estratégia dele, que é balançar o quanto puder no progressismo brasileiro, para que a gente consiga introduzir uma semente crítica que está faltando, inclusive, na nossa esquerda. Você vê, hoje a gente não tem uma perspectiva que deveria ser a primordial, que era o desenvolvimento, a luta de classe, né? A inclusão, o bem-estar social. Hoje a gente tem uma esquerda que está cumprindo um papel, não vou generalizar, mas que cada vez mais afasta a população real, os brasileiros reais, o seu José, a Dona Maria, da classe. Hoje a grande luta é uma luta biológica, é uma luta sectária, quando, na verdade, a grande luta que a gente tem que fazer, que a luta emancipadora, é uma luta muito mais coletiva e não no liberalismo individual, sabe? Então eu compreendo isso, e a direita sabe usar todos esses erros estratégicos da esquerda, porque não analisa a sociocultura da qual está inserido, e nem o cenário do qual está inserido, e fica dando bola e jogando o povo real para a direita, quando, na verdade, o povo real nunca foi da direita. É só você analisar quantos votos deu São Paulo para o Bolsonaro, quantos votos deu o Rio Grande do Sul, quantos votos deu o Rio de Janeiro, que é o maior centro de artistas, enfim. Bolsonaro deu lavada. Então, se a gente só culpa a ignorância e chama o povo de fascista, é muito fácil. Mas a gente analisar que o povo real ele está desacreditado na política e que o povo real ele está sendo indiretamente jogado para o reacionarismo por parte da direita, por parte da própria esquerda, a gente não vai conseguir solucionar um futuro. E o Ciro e o PDT a nível nacional tem ganho uma projeção grande, uma militância, uma base orgânica que vai disputar uma narrativa. E a disputa de narrativa nem sempre é uma disputa na paz. Para você disputar um hegemonismo de um campo, não necessariamente você vai ter que conseguir manter os bons modos, a paz de maneira geral. Quando você fala quando as pessoas falam em frente ampla, a gente tem que entender que a gente sempre esteve unido. A esquerda sempre esteve unida. O problema é que não dá para fazer essa união quando uma das partes não quer entender o contexto histórico da qual está inserido, o grande clamor social do antipetismo, enfim, surfar na beira do abismo. Foi isso que o PT fez em 2018. Todo mundo sabia, por exemplo, que o Lula não seria candidato porque ele estava impugnado na lei de ficha limpa. Mas ele foi lá e quis manter, empurrar a goela abaixo, que ele
que ele era candidato, e o resultado prático disso é isso, é a desilusão, é enganar o povo, e depois se pergunta por quê. A gente sabia que a maior força política que tinha na época era, por exemplo, o antipetismo, e não, bateu o pé e disse, não, eu quero ser o candidato, e vai ser assim. E veja, surfa na beira do abismo, a realidade que estava se projetando nas pesquisas se concretiza, e aí depois vai reclamar e culpar um ou culpar outro, e não fazer uma autocrítica. É claro que eu estou falando do PT aqui, mas tem alas e alas do PT, e o PT é o maior partido da América Latina, um partido totalmente respeitado, que tem grandes quadros e uma militância muito boa. Mas esses erros a gente não pode permitir, porque se hoje a gente tem um Bolsonaro na presidência da República, muito foi por um egoísmo e um pensamento mesquinho por parte do maior partido brasileiro. Eu quero transmitir a vocês essa mensagem. Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês. Não confiem nesses políticos. Tudo está corrompido. Quem vos diz é o Leonel Brizola, que não quer nada para ele, que tem os seus cabelos brancos. Este homem que não está aí em busca de nada para si, porque vocês são o nosso país. O Brasil depende de vocês. Essas gerações de políticos estão perdidas. Não esperem nada dessas gerações de políticas. O PDT hoje tem, em Maceió, nenhum vereador, não tem nenhum deputado federal, e tem um deputado estadual, que é o Inácio Loyola, que é do Sertão, e que tem pouco laço partidário, sabe, real, né, de identidade partidária. A gente tem uma Constituição aqui que não se envolve com todas essas figuras já carimbadas da política alagoana, né? Carimbada, ao meu ver, para o mal, né? Para as práticas clientelistas, para práticas que não estão realmente não estão com a intenção de interpretar os anseios difusos da população, né? Os anseios desorganizados dessa população sofrida, né? Muitas vezes ignorante, porque o Estado não está lá para promover, como era para ser promovido, uma educação, uma emancipação, mas sem nenhuma, e é bom deixar isso claro, sem nenhuma relação com esse tipo de político e com esse tipo de político, né, que tem um sobrenome. Mas veja, o PDT aqui está numa situação bem complicada. Por quê? Porque não tem um deputado federal. Ronaldo não conseguiu se eleger, teve até mais votos do que quem se elegeu, mas não conseguiu por conta do chapão. E aí foi um baque muito grande para o PDT, e o PDT tem um deputado estadual, que é o Inácio Loyola, que é mais do Sertão, e que, ao meu ver, contribui pouco para a construção partidária, contribui muito pouco para a militância, para a base, enfim, aqui do partido, e tem nenhum vereador. Então o quadro do PDT aqui é caótico. E aí a gente começa a vislumbrar um futuro. E o futuro ele só vem com militância, o futuro que a gente espera só vem com militância, com organização. E eu acho que é isso que está acontecendo no PDT hoje. O PDT hoje está se reformulando, no sentido que, como eu havia dito, o Ciro criou um movimento importantíssimo para o PDT, que a vinda do Ciro, esse projeto que ele interpreta hoje, fez com que muitos jovens começassem a procurar o PDT, começassem a se filiar, e são jovens assim, absurdamente capacitados, sabe? E aí a gente começou a montar uma juventude socialista aqui do PDT forte, que está cada vez mais forte, a juventude socialista, expandindo as bases a nível municipal e estadual. Outros movimentos do PDT aqui, que eram movimentos engavetados no sentido de pouco movimentado, de pouca gente para ocupar, estão ganhando forças, como o Movimento Cultural Darcy Ribeiro, aqui, como a Fundação Leonel Brizola, sabe? Então o partido começou a ganhar vida novamente. E a gente sabe que, naturalmente, para que a gente consiga obter êxito nesse futuro de um partido orgânico, de um partido vivo, de um partido com a identidade bem fincada do trabalhismo, da emancipação através da educação, do legado de Darcy Ribeiro, do legado de Abdias Nascimento, ele só se constrói com muita luta e organização. E o primeiro passo foi dado. O primeiro passo foi dado porque a gente conseguiu dar uma vida ao partido, tem conseguido dar uma vida ao partido,
e tem se organizado para disputar um projeto municipal e um projeto estadual. Então, se eu fosse analisar 2 anos atrás, o PDT, apesar de Ronaldo ser um grande quadro político e estar bem projetado para ser deputado federal, eu não via o PDT um partido orgânico como ele vem se constituindo e como ele vem sendo hoje. E aí é muito melhor não ter ninguém no partido que esteja eleito e que não represente nada, porque pelo menos não queima o filme do partido, toda a história que tem o trabalhismo. E agora cabe a gente construir um futuro, né, com ousadia, um futuro que a gente consiga fincar de uma vez por todas a real identidade do PDT e da sua base aqui no estado de Alagoas e no município da capital alagoana. Vocês não sabem, jovens do meu país, a força que vocês têm. É dos jovens que surgem os grandes movimentos transformadores. Raramente vocês encontram um homem encanecido de cabelos brancos nessas vanguardas. Em geral, as vanguardas transformadoras da humanidade foram sempre constituídas pela energia dos jovens. É de vocês, jovens do meu país, que o povo brasileiro realmente pode esperar. A vocês, eu deixo aqui esta minha mensagem. Nós queremos que o futuro seja de vocês. Nós queremos mais. Nós queremos que o presente, o próprio presente, já seja de vocês. Pronto, ó, minha rede social, o Twitter é Thiago T. Toledo, _, e o Instagram, Thiago T. Toledo. E o PDT, eu estou presidindo a Juventude Socialista do PDT aqui na capital, JS PDT Alagoas, na rede social, pode procurar lá. Essa galera que está na turma boa, que potencialmente vai escutar esse podcast, pode procurar nas redes sociais, o Movimento Cultural da Ribeiro também, pode procurar a página do PDT. A sede do partido se encontra na rua 7 de setembro, no centro, é uma sede bem movimentada, que agora não está sendo movimentada por questões óbvias de segurança, né? A gente tem que dar o exemplo, mas é isso. Romero, não sei se você vai finalizar agora, mas eu queria agradecer pelo espaço que foi nos dado, por poder apresentar, mesmo que superficialmente e com algumas confusões naturais, a realidade do PDT aqui, dizer que nada, nenhuma outra forma foi inventada para que a gente conseguisse uma justiça social, senão através da política. É a política que vai ditar o preço do feijão, é a política que vai ditar se o jovem vai ter ingresso à universidade de qualidade ou não, se vai ter uma educação emancipadora, uma educação básica emancipadora ou não, se vai ter investimento para isso ou não. Então, assim, tudo é a política. E o que eu digo a vocês, e a quem está nos escutando, é que ocupar o espaço político é tarefa central, sobretudo na juventude. Porque a gente eu pelo menos nasci num regime um regime democrático já instituído, e a gente pensou, um grande erro da nossa geração, a gente pensou que o regime democrático era um regime de concessões, quando na verdade não. E demonstra cada vez mais que o regime democrático ele tem que ser exercitado a partir da cidadania, da sociedade civil organizada, da ocupação dos partidos políticos, para que a gente consiga construir uma política que não nos decepcione dessa forma que está nos decepcionando. Uma política séria, uma política comprometida com os reais anseios e problemas nas concretudes da municipalidade, do Estado e da nação. Então, fazer uma mensagem aqui, convocando essas pessoas que têm interesse em conhecer a Juventude Socialista do PDT, para que a gente venha, que a gente consegue fazer uma reunião virtual para apresentar, tirar todas as dúvidas e dizer que ou nós tomamos o destino próprio nas nossas próprias mãos, ou então quem vai tomar o destino da gente são essas figuras já carimbadas que só visam a política por poder, né? Então é muito importante que essas pessoas procurem se informar, se não for o PDT, que seja o PT, a Unidade Popular, o PSOL, grandes partidos também, ou até da direita, mas que tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês.